Sabe quando chega uma notícia que a gente não gosta e a primeira reação é meio que descontar em quem trouxe a mensagem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa reflexão que fala exatamente sobre isso, analisando aquela relação às vezes tensa entre um líder espiritual e sua comunidade, principalmente quando a verdade é, digamos, um pouco inconveniente. Vamos lá. E o ponto de partida de toda essa conversa é essa frase aqui, bem direta ao ponto. É muito fácil culpar o pastor. É daqui que nasce todo o argumento que a gente vai desconstruir. Aquela nossa tendência quase automática de apontar o dedo para o portador da má notícia. Então, vamos para a primeira parte, o mensageiro culpado. Aqui, a gente vai tentar entender por que essa reação de culpar o mensageiro é, segundo essa mensagem, algo tão instintivo quando a gente se depara com uma verdade que, no fundo, não queríamos ouvir. A lógica apresentada é mais ou menos assim. Quando alguém se sente confrontado, talvez por um certo desleixo espiritual, o instinto primário é atacar o pastor. Mas por quê? Porque na cabeça da pessoa, foi ele quem trouxe o problema à tona. É quase como se ele fosse o culpado pela tempestade e não apenas quem deu o alerta. Agora a segunda parte, o papel real do pastor. Essa reação de culpar, segundo a mensagem que estamos analisando, parte de um erro fundamental de perspectiva. O próximo slide mostra um contraste bem interessante entre o que se percebe e o que de fato seria a realidade. E aqui está o ponto central de todo o argumento, nesse contraste visual. De um lado, a percepção comum. O pastor é visto como aquele que traz o juízo à ira. Do outro, o papel que a mensagem propõe como verdadeiro. Ele é, na verdade, um defensor, alguém que está ali clamando por misericórdia em nome daquela pessoa. E o que esse defensor faz na prática? Bom, ele não está acusando. Pelo contrário, ele está rogando por misericórdia, pedindo a Deus mais uma chance, buscando ativamente o bem e o perdão para a pessoa. É a imagem de um advogado de defesa espiritual, não de um promotor, sabe? Vamos para a terceira parte, a escolha e a consequência. Ok, se o pastor é um defensor, o que acontece quando essa defesa é de alguma forma rejeitada? É aqui que a mensagem se torna um alerta bem sério sobre os desdobramentos dessa escolha. Para descrever o resultado de rejeitar esse mensageiro, a mensagem usa uma metáfora muito, mas muito forte. A construção dela começa aqui. E termina com essa pancada, é dar um tiro no teu próprio pé. A imagem não poderia ser mais clara, né? Rejeitar o pastor é, no fim das contas, um ato de autossabotagem. Esse é o grande alerta da mensagem. Mas espera aí, por que exatamente um tiro no próprio pé? O ponto crucial é este. Ao atacar o mensageiro, a pessoa está, na prática, silenciando o seu próprio advogado de defesa. A pessoa que, segundo essa linha de raciocínio, teria o acesso mais direto para interceder a seu favor. E agora a quarta e última parte, o caminho para a bênção. Depois de apontar o problema e o perigo, a mensagem não para por aí não. Ela também indica uma alternativa, um caminho para um resultado completamente diferente. E esse caminho proposto tem 3 passos bem claros. Primeiro, amar. Segundo, orar. Essas 2 atitudes fortalecem o pastor. E o resultado disso é o terceiro passo, permitir que ele leve o pedido adiante com alegria, o que o tornaria um intercessor muito mais eficaz. E o resultado prometido é exatamente este. Um pastor que se sente fortalecido pelo apoio se torna um defensor mais poderoso. Ele não vai apresentar o caso como se fosse um fardo, mas com um coração leve, tranquilo. E isso, dentro dessa lógica, levaria a um desfecho muito mais positivo. O argumento todo é fechado com esta frase final, que é um verdadeiro ultimato. Quem despreza nunca recebe o amor de Deus. Ela coloca os 2 caminhos, o do desprezo e o do apoio, em um contraste absoluto, deixando bem claro que a escolha tem uma consequência espiritual direta. Tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir, que vai muito além do contexto específico dessa mensagem, né? De que forma a nossa reação ao mensageiro, seja ele quem for, pode acabar transformando a própria mensagem e o resultado dela para nós? Fica aí a reflexão.